Oi, boa noite. Hoje é quarta-feira, hoje é dia de live love. Fazia tempo que eu não falava isso por aqui, né? Quarta-feira é dia de live love e hoje completamente sem filtro, aqui diretamente minha cara pra vocês, sem filtro, mostrando as minhas ruguinhas, mostrando aqui, ó, os sinais da idade. É o papo que tá rolando ali nos stories, né? Eu tô falando como é louco, assim, né? A gente ir se percebendo, né? Ganhando as marcas da idade, né? E tá muito legal receber o feedback das mulheres, assim. Como é bom também ser mulher real, né? Não ser um personagem, né? A gente ser pessoas reais, a gente se mostrar na nossa realidade. Claro que o filtro, ele mexe até com a autoestima, né? A gente bota um filtrão, a gente fala, uau, tô gata, simbora. Mas a vida real é a vida real, né? Aqui, na verdade, Instagram é tudo vida editada, né? Eu falo muito que isso aqui tudo é vida editada. Isso aqui é personagem. Você pode botar um filtro, você pode estar mal por dentro, mas você bate uma foto sorrindo e posta que tá tudo bem, mas por dentro tá dilacerada, né? Pode ostentar a vida que você quiser, né? Pode estar comendo em casa aí pão com morcilha, mas tá aí mostrando no Instagram uma vida ostentadora, né? Ostentando uma vida que às vezes nem é a realidade. Então a gente tem que não tem que se iludir muito com o Instagram e com o que a gente encontra aqui, porque é tudo vida editada. E tem muitos personagens por aqui também, né? Então, o que é real é natural. E é isso, eu tô falando hoje das ruguinhas, né? Quando a gente acorda e percebe. Então eu gravei um vídeo hoje, assim, direto da minha câmera, e eu fui, uau, eu olhei assim, falei, caraca, mas eu tô muito enrugada, caramba, né? E quando eu vou pra frente do espelho, eu aqui procuro os fiozinhos branco. Mas é isso, né? Esse é o processo do, da vida, é a lei natural da vida, são os ciclos, né? O ciclo natural da vida, somos esses seres biológicos, orgânicos da Terra, né? E tudo que tá aqui na Terra, tudo que é vivo tem um ciclo, né? Como as estações do ano, como o ciclo das plantinhas, como os animais. Então a gente também é bicho, a gente também passa por esse processo de nascer, crescer, amadurecer, envelhecer, morrer. Porque no fim todo mundo já sabe o fim dessa história, né? O fim dessa história é o cemitério. A gente tá cada dia um passo mais próximo do cemitério e a gente nunca sabe quando que esse jogo vai acabar pra gente, não é? A gente nunca sabe quando esse jogo vai acabar pra gente. Uma hora acaba, uma hora já era. Uma hora a gente se entrega pra terra, a gente vira alimento de minhoca, a gente vira adubo. E o que fica, né? O que fica dessa existência? Então é bom a gente refletir essa questão dos ciclos e da finitude, pelo menos dessa estrutura, né? Porque nós somos seres espirituais, né? Enquanto espíritos somos infinitos, né? Nós somos aqui mochileiros viajantes cósmicos, né? A gente troca de roupa, nossa roupa é essa vestimenta terrestre para a gente ocupar esse planeta, né? Nesse momento somos um grande grupo aqui no planeta Terra, encarnados juntos, e daqui a pouco esse grupo todo, eu, você, todo mundo que tá aqui, ó, a gente vai desencarnar em grupo também. E para quem acredita em reencarnação, né, assim como eu acredito também, a gente vai continuar o nosso processo evolutivo e a gente vai voltar e vai vestir mais outra roupa, e aí a gente pode vir em outro gênero, em outra proposta, e assim vai, né? É a vida, né, gente? E aí, né? Fica a pergunta, né? O que que eu tô fazendo dessa vida? O que que eu tô fazendo? Será que eu tô aqui vestida do meu corpo de dor? Será que eu tô aqui vestida de mágoa? Será que eu tô aqui vestida de tristeza? Do que eu tô vestida? Será que eu tô realmente aproveitando as oportunidades? Será que eu tô realmente fazendo dessa vida uma grande vida? Ou será que eu tô aqui perdendo meu tempo, lastimando, vitimando, perdendo oportunidades maravilhosas, assim, né? Por medo, por falta de coragem, né? Por não entusiasmo, por julgamento, por culpa. Então, quando a gente tira esse corpo de dor, esse corpo de temor, esse corpo de medo, o que sobra é o puro bliss,
é a pura vontade de viver, é a pura alegria, é a pura contemplação e contentação, contentamento, né? Me dá um minutinho só para fechar a janela aqui, peraí. Pronto, voltei. Então, eu tenho refletido sobre isso, assim, né? Sobre as escolhas que a gente pode fazer. Eu posso escolher sofrer, como eu posso escolher viver. Eu posso escolher ficar no meu corpo de dor e projetar tudo isso em todas as pessoas, ou eu posso realmente escolher ser feliz, ou eu posso realmente escolher o bom caminho, fazer uma boa jornada, lutar o bom combate, né? Como fala Paulo Coelho, né? Combater o bom combate e me encher de coragem e ir pra vida e arriscar mais, né? Eu acho que é muito melhor a gente se arrepender de algo que a gente fez do que a gente não fez, né? Porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. E tudo é pensamento. Então, a maioria dos pensamentos que a gente tem, das resoluções de conflitos e medos, 80% deles nem acontecem. E acabam sendo tudo uma projeção. Então, eu posso escolher. E eu acho que a gente tem que se arriscar. A gente tem que ousar. A gente tem que ir para a vida com coragem. A gente tem que realmente fazer essa existência acontecer. Porque, mano, imagina todo o movimento que acontece para você estar aqui. Imagina todo o movimento vital, espiritual, toda a orquestra que teve que acontecer para que houvesse a tua encarnação. Papai e mamãe tiveram que se conhecer, né? Aí no plano espiritual, uma preparação tua para essa encarnação, todo um desenvolvimento do seu corpo para ocupar essa vestimenta terrestre, para estar aqui nessa oportunidade. Então, olha o respeito que a vida teve para que você estivesse aqui, para que a gente estivesse aqui na oportunidade, né? Para que a gente estivesse aqui encarnados no game da vida, né? Que não é mole, não. Tá aqui encarnado é realmente um grande desafio, porque a gente está na terceira dimensão, a gente tá numa frequência aqui de terceira dimensão, então existe uma frequência aqui ainda de medo, de sobrevivência, né? Então não é mole para ninguém. Mas a gente tem escolhas, porque se a gente olha para tudo que faz parte da natureza, que é do plano de Deus, tudo tem muita beleza e tudo tem muito amor. Em tudo tem muito amor. Então, se eu faço parte desse plano de Deus, existe amor em todas as coisas, né? É isso, Ana. Ela escreveu que bom lembrar isso. Às vezes é bom ter alguém para dar esse recuerdo pra gente, né? Dar essa memória, dar essa lembrança, porque a gente entra nos processos de dor, de sofrimento e de vitimização, de culpa, de tristeza, e a gente acaba esquecendo quão maravilhosa pode ser a vida e que tudo às vezes é um pensamento e na mudança de um pensamento eu posso mudar toda a minha realidade. Eu posso escolher ficar no campo da dor e da tristeza, ou eu posso escolher ter uma vida boa, ou eu posso escolher viver bem, eu posso escolher viver feliz e me desapegar das coisas, gente. Eu acho que a gente tem que aprender a ir desapegando. A gente cresce apegado porque a gente nasce num corpo, né, num corpo da nossa mãe. Então a gente fica apegado àquele corpo, a gente sai, a criança chora muito quando nasce, muito por sentir falta do útero, daquele espaço que ela veio, e aí ela acaba se apegando àquela genitora, aquele seio, aquela mãe, aquele cheiro. E só que no caminhar da vida, né, que a gente tem que ir se despedindo, a gente tem que ir desapegando, a gente tem que ir entendendo que nada nos pertence, que é tudo transitório, nada é, tudo está. Tudo está numa dinâmica, tudo está acontecendo. Não existe segurança na vida. Não existe relacionamento seguro, casamento seguro, vida segura. Sabe por quê? Porque a vida não é segura. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Porque é tudo imprevisível. A vida é um improviso. A vida é um improviso. E se sai muito bem nos improvisos quem é criativo. E a criatividade está ligada com a vitalidade. Então, quanto mais a gente está conectado com o nosso corpo, com a nossa energia, com a nossa intuição, com a nossa alegria de ser e de viver, mais criativa a gente é, melhor a gente sai das situações. Então, eu acho que a gente tem que trazer sempre essa reflexão, né, diária, né? O que eu estou fazendo da minha vida?
que eu tô realmente vivendo bem? E isso é uma escolha que é muito nossa, né? Hoje tá começando uma onda encantada, né? Onda encantada da mão azul. Primeiro dia, a gente tá pulsando hoje o propósito, vamos surfar nos próximos 13 dias nesse propósito da mão azul, que é a cura, que é a realização, né? A mão fala de muita cura, fala de poder de realizar também, né? E nesse dia de hoje, eu como Tormenta Cristal, eu tô ainda no enlaçador de mundos cósmico, né? Então, eu tô trazendo essas percepções de morte e vida, porque são coisas que estão passando na minha cabeça, porque eu tô na frequência do enlaçador de mundos hoje, né? O enlaçador, ele traz essa energia da morte como oportunidade. Eu gosto muito da energia do enlaçador de mundos, porque ele ajuda muito a desfazer a ilusão, eu acho, a entender os ciclos, a entender as mortes, a entender os processos de vida, morte, vida, um processo de recomeço, né? E que pode ser bom, e que a gente pode escolher ser bom, a gente pode fazer ser bom, né? Só que às vezes a gente fica preso no que é conhecido, porque tem medo do novo, tem medo de se arriscar. Né? Hoje mesmo eu estava assistindo uns stories de um rapaz que eu sigo aqui, um mentor, um psicólogo muito bacana, né? E ele dá, eu não lembro o nome dele, eu acho que é Tommy Talks. Tommy Talks é o perfil dele, maravilhoso, assim, ele responde sempre caixinhas de perguntas, né? E muitas perguntas, assim, são como a maioria que chega para mim. E ele hoje teve também essa reflexão, né? Falou, nossa, eu hoje de manhã eu fiquei refletindo, por que será que chega tanta mensagem de mulher para mim dizendo que não consegue esquecer o ex, que passou 2 anos, não consegue esquecer o ex, não consegue seguir a vida, tá presa aí no relacionamento antigo, sente saudade, sente apego. E é o tipo de pergunta que eu recebo muito aqui, de mulheres ainda apegadas ao ex. E essa reflexão ele trouxe que justamente que é mais preferível que essa pessoa fique num lugar conhecido, que é ficar sofrendo pelo ex, que é uma escolha dela, do que realmente ela empreender uma jornada de um novo ciclo, que também é uma dor, que também gera uma angústia, que também gera uma incerteza, né? Então é mais fácil, porque em tudo tem um benefício, tá? Até mesmo ali no lugar de dor, a gente tem que entender qual é o meu benefício aqui, o que eu tô ganhando com isso. Então, mesmo esse lugar de não esquecer o ex tem esse benefício, né? Que é uma palavra até ruim falar, porque não é bem o benefício, mas é de ficar num lugar conhecido, tá? E com medo de dar um passo adiante, de seguir adiante, de não ter coragem suficiente para poder olhar para frente e empreender uma jornada de transformação, de mudança, de novo ciclo, de ter um senso de direcionamento. É como se isso doesse muito mais para desconstruir todo aquele ideal, porque foi construído um ideal, né? Constrói-se um ideal, constrói-se uma fantasia, cria-se uma expectativa e a pessoa às vezes se apega àquilo. Então a gente tem que aprender, gente, a desapegar. Eu acho que o lance da vida é a gente caminhar desapegando. E eu sei que é bastante desafiador e doloroso isso, né? Muitas vezes. Mas no fim, a gente vai ter que desapegar na marra. No fim, gente, a gente vai morrer. A gente tem que lembrar que a gente vai morrer. E se a gente vai morrer, a gente vai ter que desapegar no final de tudo mesmo. Então, se eu consigo olhar para a vida com mais desapego, talvez eu gere menos sofrimento. E eu consiga me lançar em outras oportunidades e novos ciclos com mais confiança, com mais leveza, com mais alegria também. Me empolgar, me excitar com as novas possibilidades, sabe? Eu acho que é isso que é maneiro, assim, a gente ter uma energia de excitação, de alegria com o que pode ser e o que pode vir. Porque a partir do momento que eu crio essa energia de excitação com o novo, eu já elevo a minha frequência num outro patamar do não sofrimento, do não apego, de uma codependência. Porque essa é uma vibração muito baixa, ela não é onda, ela é partícula. E nada acontece em um corpo partícula. Um corpo partícula ele não magnetiza, ele não cocria, ele não manifesta, ele fica preso no loop.
Quando a gente começa a elevar nossa frequência na alegria, na paz, no amor, na gratidão, na bênção, no bliss, né, que eu falo aqui, a gente se torna mais onda, a gente se torna mais perto de Deus, a gente fica mais perto da frequência do Criador, que é puro amor. Então, se eu fico mais perto de Deus, eu me torno uma co-criadora mais eficiente. Então, eu consigo manifestar uma realidade mais eficiente, mais próspera para mim. Bingo! Toma essa chave. E tudo é pensamento. E tudo é pensamento. Então, às vezes é importante a gente ter uma boa mentoria, uma boa pessoa do nosso lado, um bom amigo, e até mesmo aprender a ouvir o nosso próprio coração, que também nos traz chaves bingo de girada, para que a gente saia desse loop e aprenda a viver melhor, mais leve, mais feliz, mais excitado com as novas possibilidades. Então, a gente tem escolhas. A gente tem escolhas. Saiba que você tem escolhas e saiba que existem infinitas possibilidades. Que nesse momento pode ser que dentro da tua perspectiva e dentro desse campo de pensamento que pode estar sendo limitado e até é padrão, um loop, você não consiga enxergar um horizonte, porque você está preso na roda ali, ó. Preso no ideal do que poderia ser e não foi. E não foi, e tchau, já era, simbora, a vida segue. Então existem muitas infinitas possibilidades nos planos de Deus pra gente, sabe? Tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente jamais poderia imaginar, que não foi programado por nós, mas existe uma programação divina em tudo. Existe o Deus no comando, né? Eu gosto muito de mantrar isso na minha vida. Deus está no comando, Deus no comando, Deus no comando. Quando eu afirmo Deus no comando, tudo para mim é provido de uma maneira muito sincrônica. Eu vejo as sincronias nas coisas, porque as sincronias é a divindade, né? Então, quando eu falo que Deus está no comando, as resoluções elas aparecem de uma forma muito mais veloz, né? Eu tenho alguns exemplos assim de Deus no comando na minha vida, mas uma que vem aqui na minha cabeça eu estava fazendo uma viagem com a Cíntia de carro e sempre quando eu entro no carro com ela pra gente viajar, eu falo, Deus no comando, Deus está no comando, vai dar tudo certo, essa viagem está, Deus no comando. E eu sentencio isso, eu decreto isso, eu sinto isso, que Deus está nesse comando. E aí o carro quebrou. Nossa, quebrou assim, a gente mal tinha saído do Rio, a gente tava até na Avenida Brasil, assim, carro, eu consegui jogar assim para um acostamentozinho, assim, nem acostamento, para um lugarzinho alto, assim. E aí a gente se olhou assim, falei, é Deus no comando. Resumo, assim, do outro lado da rua eu já vi um rapaz, a minha intuição falou, vai falar com ele, e eu já fui lá, era em menos de 1 minuto, eu já tinha trazido o cara, e ele já foi lá e abriu o capô e pá. Resumo, em 10 minutos estava tudo resolvido. Tava tudo certo, tava no lugar certo, tinha a pessoa certa e a nossa viagem seguiu em segurança. Então, quando a gente coloca tudo nesse plano alto do amor, né, e decretar que Deus está no comando, a gente coloca isso no plano da alta frequência. E agora, do contrário, né, quando eu sou uma pessoa que só reclamo, que não confia, que pragueja, que fala mal, que julga, que não consegue ver beleza nas coisas, que se sente amargurado, eu tô num outro campo vibracional. E quando eu tô nesse campo vibracional mais baixo, as realidades são muito mais difíceis. É muito mais difícil sair desses lugares. É como um elevador quântico, né? Eu gosto muito de trazer essa analogia, né? Imagina um elevador de 10 andares, né? Então, quando a gente trabalha a nossa vibração para que a gente se eleve, a gente vai subindo o elevador. Então, quando eu vou trabalhando aqui diariamente, né? Cuidando do meu conteúdo mental, cuidando dos meus pensamentos, que consequentemente vão gerar os meus sentimentos, as minhas emoções, e isso é muito importante, a gente estar vigilante, orar e vigiar, né? Como dizia Mestre Jesus. Essas emoções, elas são magnetizadoras, né? Porque eu estou emitindo a partir do meu campo, né? Tum, 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 tum. É uma onda, né?
Então, quando eu tô aqui ancorado no meu coração, né, sustentando esse campo de mais alta frequência, eu sou esse campo que reverbera muito mais longe, assim. Isso eu viro uma onda, né? É esse lance de vir onda, é assim que eu me comunico com o universo, né, com o campo quântico. Então, quando eu não tô tão onda, a minha vibração ela vai ficando pequenininha. Então, quando eu tô aqui no medo, na culpa, no julgamento, na raiva, no ódio, e isso todo dia, eu não tenho onda. Eu não consigo me comunicar com o universo, eu não consigo me comunicar. Eu sou uma partícula. E aí as coisas elas não acontecem de uma forma fácil. Elas são mais difíceis. Então, quando eu sou onda, voltando ao elevador quântico, eu subo os andares. Então, quando eu tô aqui no 8º andar, pim, abre a porta do elevador, o que eu vejo? Uma realidade de 8º andar. Eu vejo pessoas de realidade de 8º andar. Eu consigo ver facilidade, eu consigo ver mais leveza, eu consigo ver mais confiança. Agora, quando eu estou aqui num elevador quântico do 3º e 2º andar, pim, abre a porta do elevador, eu saio, o que eu vejo? Eu vejo muita dificuldade, eu não vejo clareza, eu vejo muito desafio que eu não consigo lidar e eu não consigo resolver e acontece alguma coisa e a solução não é rápida e então é uma realidade de 3º andar, entende? É um exemplo assim, né? Uma pessoa que ela é mais partícula do que onda, né? Que ela não consegue sustentar esse campo, por exemplo, ela sofre um acidente e ela tá precisando ali de uma ambulância imediatamente, ela tá precisando ser socorrida. Numa realidade como essa, de 3º andar, 2º andar, ela não vai conseguir chamar alguém, não vai aparecer uma ambulância imediatamente, sabe as sincronias do universo? Porque ela não tá se comunicando com o campo. Vai ser muito mais penoso ela chegar, pode chegar num hospital, o hospital tá lotado, não vai conseguir atender ela, ela vai ter que ir para um outro lugar. Então é um lugar de muita dificuldade. Agora, quando eu estou num campo mais elevado de gratidão, de rezo, de confiança, de Deus no comando que eu tô falando, né? Quando eu abro esse elevador quântico e eu sofro esse mesmo acidente, sincronias de Deus, aquela ideia assim de que Deus estava ali. Passa uma ambulância que atende uma outra pessoa e te pega, ou passa um carro e para e te atende, liga e te socorre, você chega, você já é atendido e tudo acontece. Então não significa que necessariamente a gente não vai viver as peias da vida, né? Porque a gente vai viver os desafios da vida. Não significa que eu estando no 8º, 10º andar do elevador quântico, né? Eu não vou sofrer alguns percalços da vida, eles vão acontecer, só que as resoluções elas podem ser mais imediatas quanto elas podem ser mais dificultosas, e isso vai depender muito de mim. E é nesse lugar que nós somos os co-criadores, é nesse lugar que a gente se torna co-criador e manifestador da nossa realidade a partir da nossa vibração. E isso acontece muito a partir dos nossos pensamentos, das escolhas que a gente faz, porque a gente não tem como comandar, presta atenção, a gente não tem como comandar os nossos batimentos cardíacos, a gente não tem como comandar os movimentos peristálticos do nosso estômago, do nosso intestino. A gente tem aqui um comando também do nosso corpo automatizado que está fora do nosso controle. Mas se tem uma coisa que está no nosso controle, são os nossos pensamentos. E eu sei que muitas vezes parece ser um grande desafio quando a gente entra num loop. Quando entra ali no calor da emoção e aí a gente não consegue sair. Por isso que é muito importante a gente empreender jornadas de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e espiritual, para que a gente possa ter recursos e ferramentas para que a gente possa criar novos caminhos neurais e novos pensamentos, porque nós somos um computador, a gente precisa instalar muitas vezes uma programação aqui para que a gente possa expandir a nossa consciência, expandir os nossos pensamentos, acessar as outras caixinhas DOS de memória que a gente tem aqui, que a gente vai inserindo para que a gente possa abrir o escape o mais rápido possível. Então, quando a gente não está interessado em se abastecer de bons conteúdos para criar bons pensamentos, a gente fica preso nos loops do corpo de dor. E aí, quando um corpo de dor encontra um outro corpo de dor, é bomba atômica.
Porque daí aquele corpo de dor, ele vai começar a falar a partir da sua dor, só que ele não fala a partir da sua dor. Ele fala a partir da sua dor falando do outro, julgando o outro, punindo o outro, massacrando o outro, detonando o outro, quando na verdade não é sobre o outro, é sobre ele mesmo, é sobre as dores que ele carrega, é sobre o que essa pessoa carrega de dor. Então a gente consegue ver muito bem onde essa pessoa está e o nível de corpo de dor e de consciência daquilo que ela reclama, daquilo que ela julga, das suas condutas, quando aponta principalmente para o outro. Isso é uma grande chave de ouro também quando a gente entende, principalmente nos processos de relacionamento, que não tem a ver comigo, tem a ver com ele ou com ela. Tem a ver com aquele corpo de dor, com aquela consciência, com aquela bagagem, com aquela estrutura, com aquele ser humano. Então, a gente passa a ter uma vida mais clara quando a gente percebe que aquilo que aquela pessoa fala, expressa, está dizendo muito mais sobre ela. Está dizendo muito mais sobre o corpo de dor dela. Às vezes, até um pedido de socorro que sai dali. Mas, para quem está do lado de cá, né, ouvindo, fica um grande desafio acolher um corpo de dor que pede socorro quando está sendo julgado, né, quando está sendo condenado, quando está sendo massacrado. Então, se a gente não tem essa percepção da expressão do corpo de dor e esse corpo de dor ativa o meu corpo de dor, eu vou começar também a jogar a minha bagagem de dor em cima dessa pessoa. E aí eu vou começar a julgar, a punir, a condenar, a falar mal. Mas eu não estou falando dela, porque essa pessoa ativou meu corpo de dor e eu começo a também projetar o meu corpo de dor para ela. Então imagina, 2 corpos de dor brigando. Pode ser uma briga de uma noite inteira, de um dia inteiro que não tem fim, infinito. Porque cada um pedindo socorro ali. E no fim, o que quer? Ser visto, ser amado, ser reconhecido, ser abraçado, ser acolhido. Mas fica muito difícil, né? Quando o corpo de dor, ele revela o pior de nós. Porque existe o pior de nós. E tem pessoas que conseguem revelar em nós o pior de nós. E esse pior de nós relembra que somos feitos de luz e sombra. E que elas também estão aqui. E que também existem demônios dentro da gente. Porque a gente pode ser esse ser de luz, mas a gente também pode ser um demônio. Porque tá tudo aqui dentro. Mas aí vai, como eu consigo domar também esses demônios aqui dentro. Louco, né? Bom, tô falando isso e muito inspirada também aqui, né, nessa onda encantada da cura. O Onda do Mago Branco trouxe esse poder de receptividade, de atemporalidade, agora vem a Onda da Cura para trazer esse processo de autopercepção também. Autopercepção. Para a gente se curar, a gente precisa conhecer. E muitas vezes conhecer esse corpo de dor, conhecer essas sombras, não é gostosinho. Mas a gente só conhece na dinâmica de relacionamento. Porque a gente só se percebe ciumento, dependente, possessivo, arrogante, quando a gente está numa dinâmica de relação. Porque é o outro que vai me revelar isso. O outro é um espelho de mim. Porque quando a gente tá sozinho, a gente não se vê assim. Tá tudo bem. Mas quando a gente entra numa dinâmica essencialmente amorosa, o pior de nós pode ser revelado. E aí é que entra uma oportunidade de cura. E nesse caminho tem que ter muita humildade. Essencialmente. Humildade. Então, vamos navegar aí por 13 dias nesse propósito de cura. Então, prepara aí que muita coisa pode vir à tona, né?
dentro do seu processo pessoal para ser olhado, reconhecido, para que seja assim ressignificado. Que o processo de cura é esse, a gente primeiro precisa identificar. Primeiro precisa o quê? Conhecer, que é uma das palavras da mão azul, né? Conhecer. Quando eu acho que não tem nada para conhecer, eu não sei. Quando eu acho que não tem nada para curar, então não tem nada para curar. Mas a partir do momento que eu conheço, eu tenho oportunidade de curar e a partir disso ressignificar. Ressignificar significa dar um novo significado. Aí é que entra um processo de cura. Quando eu consigo dar um novo significado para aquela situação que estava me gerando sofrimento. Quando eu consigo ressignificar com amor, aquilo que me gera sofrimento. Então aqui eu tenho escolhas. Aqui eu posso escolher de que forma eu vou ressignificar. Se é no campo da dor, se é no campo da culpa, se é no campo do julgamento, ou se é no campo do amor e do acolhimento, essencialmente o autoacolhimento. Né? E eu entendo que passar por esses processos sozinho é bem desafiador, né? A gente precisa de pessoas, a gente precisa de apoio, a gente precisa de pessoas no nosso caminho para nos relembrar, para nos ajudar nessa caminhada. E é por isso que eu tô aqui também como uma mentora de mulheres, é por isso que eu faço o programa online. Agora eu tô com as inscrições abertas para a Jornada das Divinas, então é um programa que eu entrego muita aula, muita ferramenta energética para que possa essa mulher acessar um conteúdo que ajude ela a expandir a sua consciência, a trazer novos significados, novos pensamentos, uma nova conduta, uma nova postura, uma nova forma de pensar, agir e sentir, e a partir disso criar a sua realidade, uma nova realidade mais próspera. Então eu acho que a gente investir em autodesenvolvimento é muito importante, para que a gente possa escolher uma boa vida, para que a gente possa ter escolhas, saber que tem escolhas. Então, mana, pra você que sente aqui afinidade com a minha energia, com a minha medicina, com a minha comunicação, vem ser minha aluna, tá? Tô com inscrições abertas pro programa Jornada das Divinas. Segunda-feira a gente vai fazer um grande círculo de mulheres online e a gente vai ler Mulheres que Correm com os Lobos. Eu sempre levo essa literatura no programa Jornada das Divinas, que eu acho essencial que toda mulher passe por essa literatura. Ai, Dani, maravilhosa. Eu acho super importante que as mulheres acessem essa literatura e que a gente faça essa leitura em grupo, num círculo, porque eu sei que pode ser muito difícil acessar essa literatura sozinha, tem muitas mulheres que desistem de ler porque acham que é difícil, mas quando a gente lê em grupo e a gente para tecer, esmiuçar, conversar sobre o que esse livro está trazendo, porque ele fala muito com a nossa psique, ele fala muito com a nossa alma selvagem, a gente vai encontrando muitas chavinhas de ouro. Então, a primeira aula bônus que eu vou entregar para essas alunas, para vocês, segunda-feira, Mulheres que Correm com os Lobos. A gente vai fazer uma leitura juntas, uma linda egrégora feminina. Então, bora, mulheres. Bora empreender uma jornada de autoconhecimento. Eu acho que a gente precisa continuar estudando, a gente precisa se aperfeiçoar, a gente precisa investir na gente mesma, sabe? É sobre isso. É sobre isso, é sobre a gente se abastecer com bons conteúdos, a gente se abastecer com boas mentorias, para que a gente possa fazer boas escolhas, combater o bom combate com inteligência, com sabedoria, e não a partir do corpo de dor. A gente amadurecer emocionalmente também, né? Eu acho que isso é bem importante. Amadurecimento emocional. Quando a gente é imaturo emocionalmente, a gente vira codependente. Porque a gente não sabe lidar com frustração, a gente não sabe lidar com não, a gente não sabe lidar com a gente mesma. E aí a gente vira codependente de uma outra relação, porque essa outra relação nos abastece de alguma forma que nos traz um benefício, mesmo ela sendo tóxica, e é o que vai ser. Hoje mesmo eu postei um vídeo que fala sobre codependência e interdependência. O importante é que a gente não tenha codependência com ninguém. É mais uma vez que eu falei, né? Esse processo do desapego. A gente não tem que estar apegado a nada, muito menos a pessoas.
Uma relação saudável, uma relação próspera, uma relação de interdependência. É aquela onde eu estou tão bem na minha vida é tão gostosa, tão incrível, tão maravilhosa, eu tenho tanto orgulho de ser quem eu sou, da pessoa que eu sou, da vida que eu tenho, que eu não consigo, que eu não preciso e não necessito de uma pessoa para me fazer feliz, porque eu já venho feliz de casa, eu já venho feliz daqui. Então, quando eu estou tão bem também aqui, no meu viver, eu posso querer compartilhar esse meu bom viver com alguém. E aí eu prefiro, eu não necessito. Eu estou bem só, mas eu prefiro compartilhar minha vida com você. Isso faz sentido. Eu preferir estar com alguém e não necessitar de alguém. Porque se eu necessito e se eu preciso de alguém para ser feliz, se essa pessoa vai embora por qualquer razão, o meu mundo se acaba. Porque eu só tenho um único mundo. Se eu tenho só um único mundo que me provê, quando esse mundo vai embora, porque o mundo é inseguro, a vida é insegura, não existe segurança, o meu mundo desaba, eu não tenho chão. Então eu preciso ter vários mundos maravilhosos na minha vida, de nutrição, para que quando qualquer um desses mundos que sejam, eles desapareçam, porque a vida é um ciclo, eu tenho outros mundos, eu tenho outras possibilidades, eu me tenho também. E é sempre bom a gente relembrar quem nós somos. Porque essencialmente quando uma pessoa sai de um relacionamento abusivo, por exemplo, ela não se lembra mais de quem ela é. Ela tá apagada, ela tá sem luz, ela tá desconfiada, ela tá temerosa, ela tem medo, ela não tá brilhando, ela tá apagada. Mas aí é importante relembrar, é entrar um processo aqui de cura, de relembrar quem tu é. Relembrar que tu é um ser divino, maravilhoso, luminoso, cheio de talento e que a vida te espera de braços abertos, basta você dizer sim para se jogar nas novas infinitas possibilidades e se excitar com esse novo e falar sim para esse novo e honrar a sua vida e honrar a sua existência e honrar quem tu é e relembrar o quão foda tu é, quantas batalhas você já venceu, quanta coisa você já conquistou. Relembrar o quão maravilhosa você é com outras pessoas, com a sua vida, com o seu trabalho. Honrar você mesma por ser quem tu é. Se olhar no espelho assim e ver que realmente você é uma pessoa linda, uma pessoa incrível. E jamais, nunca, jamais diga que você não é bonita, não é incrível, não é maravilhosa, não é poderosa. A gente precisa ser guardiã do nosso próprio espaço sagrado. A gente precisa ser guardiã desse espaço sagrado. Aqui, ó. Porque se eu não sou guardiã desse espaço sagrado, aqui tá com uma comporta aberta que passa boi, passa boiado e passa tudo em cima da cabeça, cagando na cabeça ainda. Então, se eu não sou guardiã do meu espaço sagrado, se eu não amo a minha existência e a eu mesma, eu sou ilimitada. E um ser ilimitado é um ser abusado. E se existe um abusado, existe um abusador, e se existe um abusador, existe um abusado. Então é muito importante a gente reconhecer quando a gente está no papel de ser abusado. Porque se eu me coloco no papel de ser abusada, é porque o abusador está dentro de mim. Tem a minha permissão, tem o meu sim, a minha guarda está aberta. Eu não estou com a guarda alta. Eu não estou honrando minha existência, eu não estou me honrando, eu não estou me respeitando. Se eu não estou me respeitando, não espere respeito de ninguém. A partir do momento que eu me respeito, que eu me honro, que eu me olho com amor, que eu levanto a minha guarda, o mundo passa a olhar a gente assim, a tratar a gente assim. Então, é sempre sobre nós mesmos. No fim, a gente está sempre se relacionando com a gente mesmo. No fim, é sempre sobre nós. E isso não é para gerar culpa. É mais uma questão de responsabilidade. É mais uma questão de responsabilidade. Bem, irmã, se você está aqui me assistindo, né, e essas palavras estão ressoando no seu coração, se faz sentido para você, vem ser minha aluna, vem investir numa jornada de autodesenvolvimento, de mentoria, de aulas, de proposta, onde você possa se acender mais, iluminar mais, relembrar mais quem tu é.
Às vezes a gente precisa de pessoas, instrumento no nosso caminho para trazer esse recuerdo, essa memória de quem nós somos. E aí quando a gente relembra, a gente transforma. A gente transforma a nossa vida. E a gente pode transformar todos os dias. Porque a gente acorda e a gente tem infinitas possibilidades pela vida. E a gente tem escolha. Todo dia a gente tem escolha. Você pode dormir pensando numa coisa e no outro dia você pode acordar e fazer completamente diferente daquele pensamento que você teve quando você foi dormir. Você escolheu diferente. E a partir do momento que você escolhe diferente, a sua realidade fica diferente. Tá tudo com você, tá tudo na sua mão. Basta você decidir. E a palavra decisão carrega a cisão com ela, né? Algo fica, algo vai. O que fica? Não precisamos viver sozinhos. A gente não nasceu para viver sozinho, né? Nós somos seres sociáveis, relacionáveis, né? A gente não tá aqui para viver sozinho. A gente não, nós necessitamos uns dos outros. A gente tem essa necessidade do relacionar. Nós somos sociáveis. Uma pessoa que ostenta sua solidão e que diz que vive bem, muito bem sozinha, que não precisa de ninguém, eu vejo essa pessoa como uma psicopata, sei lá. Algo tem de errado com essa pessoa. Tá tudo bem a gente também ter uma boa dependência afetiva. Uma dependência afetiva saudável, onde a gente gosta de ter aquela pessoa por perto, não porque eu preciso, mas porque eu escolho, porque me faz bem, porque é gostoso, porque me engrandece, porque me enriquece, porque me desafia. A gente tem que ser feliz e fazer escolhas nesse caminho do ser feliz, porque mais uma vez a gente nunca sabe quando o game acaba. E esse é o grande mistério da vida, não saber quando o jogo acaba. E a cada dia a gente está um passo mais próximo do cemitério. Então, se essa é a verdade, o que eu estou fazendo no hoje? O que eu estou fazendo da minha vida? No que eu estou perdendo tempo? E tempo é vida. Então, lembra que tu tem escolha. E que tu pode pensar diferente, que tu pode escolher diferente. E que você pode olhar para a corda da frente e se agarrar à corda da frente. A jornada será online, Anne. O programa Jornada das Divinas, ele é online também. Assim que você se inscreve no programa, você já entra numa plataforma Eduz, e lá você já vai ter acesso às aulas gravadas. Tem muita aula boa lá, tá? Você já vai ter acesso ao material, aulas excelentes que eu entrego para você. E, além disso, eu entrego essas bonificações de aulas ao vivo comigo. Então, a primeira aula ao vivo que vai ter comigo, além de todo o material gravado e online que você vai ter, vai ser na segunda-feira com a leitura de Mulheres que Correm com os Lobos. Outra aula ao vivo que eu vou entregar para vocês também, alunas, é aulão Lei do Tempo, tá? Vou dar um aulão Lei do Tempo, vou dar um aulão sobre fertilidade consciente, tá? Então, vocês vão acessar todas as minhas ferramentas energéticas, todo o meu material, toda a minha biblioteca, que eu entrego uma biblioteca super rica para vocês também, e encontros ao vivo comigo também, esporadicamente, mas que eu vou avisar com bastante antecedência para vocês. Então, vem ser minha aluna, vem beber da minha medicina, se a minha comunicação faz sentido para você e ressoa no seu coração, isso aqui é só pontinha de iceberg. O link do programa Jornada das Divinas está na minha bio, tá lá, tá? Tá lá na minha bio. As aulas ao vivo são sempre de segunda, geralmente são na segunda, mas não necessariamente, tá? Pode ser segunda como pode ser terça, geralmente é na segunda. Tá? Mas eu vou avisar sempre com bastante antecedência para que vocês possam se organizar. E se caso você não consiga entrar na aula ao vivo, não se preocupa, porque esse material ele vai estar gravado e ele fica disponível no outro dia. Tá? No outro dia, essa aula ao vivo fica disponível para vocês na plataforma de aula online. Tá bom? Bom, nossa, quase uma hora falando assim, eu começo a falar, eu vou embora, né? Tô quase uma hora aqui falando. Então é isso. Passar esse live pra vocês, essa comunicação que vem do coração. Vem ser minha aluna,
Segunda-feira a gente tem nosso primeiro encontro. A partir do momento que você entra no programa Jornada das Divinas, você já acessa um material incrível de várias aulas sobre fertilidade, sexualidade, polaridade, cocriação, magia, bruxaria, espiritualidade, relacionamento. Tem muita coisa. Ele é um programa que tem muitos assuntos assim que é para essa mulher, para você, mulher da nova era. Vamos juntas, tá bom? Um grande beijo para vocês, uma boa noite e até a próxima.